Bom dia, meu nome é Márcia Guelber, eu estou aqui para falar para vocês sobre o tema da avicultura agroecológica. Mas antes de iniciar, eu gostaria de saudar todas as pessoas que estão participando, pensando que cada um que está aí no seu ambiente de trabalho, na sua sala, assistindo essa palestra, não está sozinho, né? Porque a gente imagina que tem milhares de pessoas nesse momento, então, ainda que nós estamos online, é uma energia que eu acho que pode transformar muita coisa. Gostaria também de lembrar das outras companheiras, mulheres que fazem agroecologia. Então, para mim é uma grande honra, né, estar aqui como representante das mulheres, junto com outras companheiras também que estão palestrando nesse evento, para levar um pouco também o nosso olhar, né, feminino e feminista dentro da construção do conhecimento agroecológico. As pessoas podem estar curiosas, né, por esse título, Aviculturas, no plural. Então, o título da palestra é Aviculturas e Sustentabilidade, Caminhos para a Produção e o Consumo de Alimentos Saudáveis. Por que então, né, nós trabalharmos com aviculturas no plural? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse conceito, né, de aviculturas no plural, a gente vem desenvolvendo já há algum tempo com o trabalho que a gente realiza. Eu trabalho no Espírito Santo, na cidade de Linhares, e já há alguns anos, né, quase 30 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e a gente observa que a avicultura, ela não é homogênea, ela é, na verdade, uma grande pluralidade. Não só a gente pensando na avicultura, né, em grande escala, mas mesmo a avicultura familiar, que é o foco do nosso trabalho. Nós, para construirmos um conceito de avicultura agroecológica, a gente tem que se remeter principalmente a dois modelos teóricos que são opostos. Um deles é o modelo da avicultura camponesa tradicional, que vem sendo desenvolvida já há milênios, e o modelo da avicultura industrial. Então, esses dois modelos teóricos é que vão fazer esse contraste e de onde vão emergir toda a heterogeneidade que a gente observa na avicultura familiar. Além desses modelos teóricos, a gente tem, então, a partir do final da década de 90, tipos institucionais de avicultura que são motivados principalmente pela necessidade do mercado de criar produtos diferenciados que tivessem maior apelo junto àqueles consumidores que valorizam a qualidade de produtos com um apelo assim, mais ecológico, né, de produtos saudáveis. Esses tipos institucionais, eles exigiriam, então, uma normativa que o Ministério da Agricultura, então, foi desenvolvendo essas normativas, e onde a gente tem a avicultura orgânica, certificada, e a avicultura do tipo caipira comercial. Então, esses dois tipos institucionais, eles vão estar mais ou menos vinculados a esses dois modelos teóricos, e é dentro dessa necessidade das pessoas, vamos dizer, no concreto, de desenvolver os seus sistemas de criação, é que vão surgindo, então, aquilo que nós denominamos estilos de avicultura. Uma pessoa pode fazer um sistema caipira comercial, em pequena escala, ao mesmo tempo que uma empresa de grande porte pode também criar o seu produto do tipo caipira comercial, com um manejo, com uma concepção, com estratégias totalmente diferentes. Então, daí a gente nominar, não de avicultura, mas de aviculturas.
e dentro disso a gente situar qual seria o caminho para a sustentabilidade. Se existe uma necessidade de mudar para uma produção mais sustentável, quais seriam, né, as escolhas, as estratégias dos criadores para fazer o seu manejo, a sua comercialização, para seguir aquilo que a gente chama a transição agroecológica. Eu queria então falar um pouquinho desses dois modelos teóricos, porque eles, na verdade, eles são chave para nós que estamos produzindo conhecimento, seja nas universidades, nas empresas de pesquisa, né? No meu caso, eu trabalho no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que já é uma instituição que trabalha há 60 anos. E assim, a gente sabe que em diferentes lugares, em diferentes instituições, vão haver, então, caminhos que vão ser escolhidos, que o norte vai ser um desses modelos teóricos. Ou seja, pessoas desenvolvendo pesquisas, estudos em diferentes campos da avicultura industrial e outras desenvolvendo novos conhecimentos, produção de inovações com essa orientação teórica do sistema camponês de avicultura tradicional. Bom, essa avicultura caipira tradicional, normalmente na academia, e às vezes até os próprios agricultores são levados a pensar que é um sistema do atraso, né? Os economistas ecológicos sempre se referem a essa visão que os economistas normais têm da ignorância do campo, como se aquilo que o campo faz fosse resultado de uma ignorância. E isso então está relacionado a uma a um total desprezo que esses sistemas tradicionais tiveram ao longo da afirmação desse modelo de avicultura industrial, como se fossem improdutivos, transmissores de doenças, ou seja, relacionados mesmo ao atraso. E apesar disso, né, de tudo isso, é um sistema que se caracteriza pela resistência, né? Ele é amplamente distribuído no mundo inteiro, tem avicultura caipira, sistemas mais vinculados, né, à mobilização dos conhecimentos endógenos, dos recursos locais. E esse sistema, a gente pode dizer que ao mesmo tempo que ele é invisível para os meios, né, acadêmicos e políticos, na verdade essa invisibilidade ela é criada, ela é construída, porque eles são vivos, então eles não são invisíveis, eles são invisibilizados. E ainda hoje a gente pode encontrar sistemas de produção de aves bastante tradicionais, com um vínculo muito forte com essa memória biocultural, né? Que é a relação das famílias com aquele ambiente onde ela cria as suas aves, mas a gente percebe que esses sistemas podem estar já numa propriedade que está modernizada. Então, na verdade, a gente percebe que a avicultura caipira ela é quase um vínculo de campesinidade, ou seja, ainda que as pessoas, que as propriedades, mesmo na agricultura familiar, estejam modernizando outros cultivos, outras formas de produção, a criação dos pequenos animais é como se fosse uma resistência mesmo, né? Que a gente chama um fator de permanência, de persistência, que vai contribuir, então, para a continuidade desses modos tradicionais de vida, né? Muitos agricultores, quando a gente conversa, eles dizem, se eu estiver na roça e não tiver uma galinha, se não produzir milho,
O que eu estou fazendo na roça? Então isso está diretamente ligado à identidade camponesa. E eles são, na verdade, um resultado daquilo que nós chamamos de coevolução. É a relação do homem, da família, com o seu entorno, né? Com seus animais, com seus cultivos. Então é uma coevolução histórica, social e ecológica, onde as famílias camponesas vão, a partir dessa relação com os animais, modificando, adaptando seus sistemas de criação para poder fazer com que eles permaneçam, com que eles resistam, independente se há diversidade, se há um período de abundância, isso vai então se adaptando. Eles são, na verdade, esse modelo teórico, né, ele reconhece que há uma sabedoria ecológica e uma sabedoria econômica, né, que a gente fala que é fruto dessa racionalidade camponesa, que vai nortear. Então, eu sempre digo, não haverá criação caipira sem agricultura familiar. O dia que a agricultura familiar parar de fazer esses sistemas, eles se acabam, porque eles estão interligados, intimamente relacionados. E, na verdade, esse modelo teórico, ou seja, esses sistemas reais também, que baseiam, né, nesse modelo teórico, é que vão dar emergência a todas as formas de criação que buscam a sua base nas relações ecológicas e não na importação de tecnologias externas. Então, dentro dessa abordagem teórica, a gente também teria que olhar esse outro modelo que é hegemônico e que é, na verdade, o modelo que influencia todas as formas de produção, todos os sistemas de produção de uma certa maneira, que é a avicultura industrial. Essa avicultura industrial, na verdade, é um conjunto de transformações que ocorreram na criação de aves domésticas com a artificialização e a segmentação dos processos, né? Na verdade, é você industrializar uma atividade que até então era totalmente gerida com os recursos locais, com os conhecimentos locais. Então, a avicultura industrial, principalmente na década de 70, é que começa, né, fortemente aqui no Brasil, e ela é marcada, então, por esses processos de desintegração e recomposição, ou seja, você tinha um manejo que as famílias faziam praticamente completo, que a gente chama o ciclo completo, ou seja, ele produzia seus alimentos, reproduziam suas aves, criavam, selecionava, fazia suas estratégias, né, durante o ano para regular essa criação de acordo com suas tarefas, de acordo com seus insumos, e de repente tudo isso é desconsiderado porque os insumos vêm de fora. Já era possível produzir pintos em um laboratório, produzir rações em uma fábrica de ração, gaiolas em uma indústria, né, de metal, e aí com isso você separa, segmenta uma atividade que primordialmente ela era do domínio da família. Então qualquer pessoa pode ser criador de galinha e aqueles conhecimentos de milênios, eles passam a ser desprezados. Com isso, a indústria fortemente passa também a se desenvolver no campo dos medicamentos, das vacinas, das rações, dos aditivos, dos equipamentos, da automação. Então, assim, a avicultura, também a suinocultura, mas a avicultura é o maior exemplo, talvez o melhor exemplo de industrialização da agricultura e de penetração do capitalismo no campo, né? A fábrica já não é mais, a galinha já não é vista mais como
um ser que vai reproduzir, ela é vista como uma fábrica de ovos ou uma fábrica de carne. Isso principalmente a partir do domínio, por exemplo, da química, de sintetizar alguns nutrientes que são essenciais. Por exemplo, a síntese da vitamina D, que isso aconteceu ainda na década de 20, ela abriu uma possibilidade de você tirar os animais do campo e confiná-los em ambientes totalmente privados de luz solar, né? Então, essa avicultura, ela é altamente proclamada, ela se autoproclama como uma verdadeira dádiva, porque colocou alimentos em quantidade, né, para produção em massa, supostamente muito saudáveis e que possibilitava pela larga escala um preço acessível à maioria da população. Então, esse é a visão desse modelo teórico que pretende produzir em grande quantidade para que as pessoas possam ter acesso e até hoje as pessoas quando consomem, né, por exemplo, o ovo e o frango, não se questionam muito de onde vem isso, como são produzidos, né, o que está por trás desse sistema de produção. Só que quando a gente passa a observar, ou seja, os estudiosos que têm críticas a esse modelo, quando a gente faz uma análise a partir da economia ecológica, do enfoque agroecológico, de uma perspectiva de política feminista também, a gente observa que existem muitos problemas, muitas características desse modelo que não são nada interessantes, nem para quem cria e nem para quem consome. Bom, o frango então, que era aquele produto que a pessoa criava, não era um produto, era um animal que se tinha no quintal, que se abatia quando vinha uma visita, num domingo, numa festa, no batizado. Ele passa a deixar de ser isso para ser uma mercadoria global, uma commodity, que passa a ser regulamentada, então, de cima para baixo, ou seja, por mercados, são grandes monopólios, né? E onde uma indústria que produz o pintinho também produz vacina, também produz medicamentos e também investe no mercado financeiro. Então, essa financiarização da agricultura, ela também está presente na avicultura. Uma característica grande desse sistema é o sistema vertical de integração. Ou seja, você tem uma companhia integradora e tem os integrados, que normalmente são agricultores familiares que produzem e, de uma certa maneira, ele não é dono praticamente de nada, porque ele passa a ser um subordinado da indústria. Inclusive, ele é privado de criar seus próprios animais domésticos, porque isso pode trazer algum tipo de contaminação, algum problema para a sua criação industrial. Então, assim, só para uma ideia, hoje, duas empresas têm o monopólio de 40% do mercado da avicultura nos Estados Unidos. 4 empresas ocupam 60%. Então, algumas linhagens, por exemplo, de ovos brancos, estão restritas a 2, 3 empresas. Então, assim, esse sistema ele vai ter um impacto muito forte nos meios de vida dessa população que cria, dessas famílias que criam, dos trabalhadores, na condição também socioeconômica, né? Porque como que você vai negociar sendo um pequeno criador, mesmo que você cria milhares de frangos, você é um pequeno criador que está subordinado a um sistema de avicultura que é mundial. Então, a sua condição de negociar é muito pequena. Eu estava vendo essa semana o problema da falta de milho. Nós estamos vivendo um problema sério aí
de baixa produção de milho, o milho encareceu muito, e os produtores de uma companhia de Santa Catarina estavam falando que os animais estavam morrendo, porque o milho não estava chegando, ou seja, a integradora não estava entregando o alimento. Então, assim, se isso repercute no agricultor, na família, o quanto isso não repercute na qualidade de vida, no bem-estar desses animais. Então, a gente poderia aqui continuar fazendo muitas críticas a esse modelo, mas a verdade é só para a gente entender como ele está instalado e como ele é tão hegemônico, ele vai ter influência em todas as formas de criação. Ou seja, um agricultor que cria sua galinha caipira lá, ele vai receber informações, ele vai também acabar trazendo tecnologias vindas desse modelo, né? Seja da iluminação, das rações compradas, dos medicamentos. Então, tudo isso a gente vem observando que afeta os modos de produção que eram mais tradicionais. Na qualidade, né, a gente pensando que o consumidor, o que o consumidor tem a ver com isso, né? Os consumidores já estão também, talvez não tão conscientes de como é esse modelo, mas como que suspeitando da qualidade daquilo que eles consomem, né? Então, por exemplo, uma das características desse sistema é a produção, através da engenharia de alimentos, de uma série de alimentos que já não são mais o frango inteiro, ou simplesmente as peças. Passa a ser os nuggets, os embutidos, coisas que, na verdade, muito pouco tem de carne de boa qualidade. E então, com uma série de artifícios, de colocar aditivos, de colocar uma série de coisas que vão dar uma aparência, um sabor, né, mais interessante para esse produto, a gente acaba também percebendo que isso contribui para que uma elite possa comer de um alimento privilegiado, que seria o peito, o filé de peito desossado, e enquanto que aqueles menos favorecidos, isso a gente pode dizer tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, as camadas mais desfavorecidas, como menor poder aquisitivo, acabam comendo aquilo que alguns autores chamam do resto do resto, né? Então, existe uma teoria aí chamada o frango global, que é isso. Enquanto eu posso estar comendo um filé aqui no Brasil, a parte daquele mesmo frango, o pé dele pode estar lá no Oriente Médio e a carcaça sendo vendida lá na África. Então, assim, é isso que a indústria avícola consegue com esse fenômeno de segmentar e recompor. Por exemplo, um empregado pode estar sendo maltratado, mal pago em algum país para fazer uma parte da criação e depois aquele produto já está sendo comercializado em outro local. Esses sistemas, então, que criaram, né, a necessidade dessa diferenciação. E aí, como que nós vamos, então, pensar, né? Então, a gente tem, se nós pudéssemos ver, né, pensar numa figura, a gente tem o modelo original, vocês podem ver aí na tela. Nós temos o modelo original, que é marcadamente que influencia esses sistemas tradicionais de produção, que aqui no Brasil nós chamamos de caipira, e oposto à avicultura industrial. E a gente percebe que esses tipos institucionais, seja o tipo caipira especial e a produção orgânica certificada, eles vão tender, quando a gente pensar um sistema caipira ou orgânico, a gente logo pensa que na base ecológica, que ele tem que estar buscando informações onde? Nesse modelo dos sistemas camponeses. Mas a gente percebe que pela normativa, pela necessidade de ganhar escala, pela necessidade de ser
nicho de mercado, eles acabam o quê? Trazendo essas tecnologias da própria avicultura industrial. E então a gente percebe, quanto mais a necessidade de aumentar a escala, ele vai perder em sustentabilidade, em biodiversidade e em autonomia. E quanto mais ele se aproxima desse modelo original, a tendência é ser uma escala mais reduzida e com maior biodiversidade, maior uso das tecnologias endógenas e com isso mais sustentáveis. Essa avicultura tradicional, então, seria aquela que os agricultores fazem sem uma necessidade de, assim, não é primordial o mercado, mas o autoconsumo. Então ela é feita com mais autonomia, onde a maioria dos insumos são locais e principalmente com aves, que nós chamamos, né, caipiras naturalizadas, ou seja, elas estão nesse sistema, às vezes, do avô, do bisavô, e aí, esses sistemas, a tendência deles, então, é também o que? A autorreprodução. A maioria das pessoas que criam galinha, elas têm um vínculo forte com o milho. Já os modelos de avicultura do tipo comercial, e aí a gente fala da avicultura do tipo caipira ou da avicultura orgânica, que também é chamada de agroecológica, que são certificadas, normatizadas, a gente já observa uma mudança, ainda que elas se espelham nesse modelo de avicultura do tipo caipira, avicultura camponesa, a tendência à especialização já é muito mais acentuada, ou seja, quem vai fazer um empreendimento comercial, ainda que seja em menor escala, não estamos falando aqui de empresas, por exemplo, que já criam aí 10 mil aves em sistema orgânico, nós não estamos falando muito disso, falando mais dentro da avicultura familiar mesmo. Essa tendência, né, à especialização, ela vai se acentuar, porque a pessoa vai se definir como produtor de ovos ou produtor de frango. E com isso, a gente observa, por exemplo, na normativa para a produção do tipo caipira, ela não define muito aspectos mais de qualidade. Ela se restringe a algumas características do manejo que resguardam um pouco a produção do tipo caipira, mas algumas coisas ficam a desejar. E o que a gente observa então? É que quanto mais aumenta essa escala, a tendência a perder aquelas tecnologias que são endógenas e substituir por tecnologias modernas que são próprias da avicultura industrial. Por exemplo, a iluminação para a postura, não reduzir, né? Então, o uso de luz artificial dentro dos galinheiros, a padronização, aquela galinha caipira que o pessoal chama de pé duro, ela já passa a não fazer parte desse sistema, ela já é então introduzida às linhagens do tipo caipira ou colonial, que muitas vezes nem elas mesmas já dão conta da exigência que essas famílias têm por produtividade. Ou seja, ele está fazendo uma atividade comercial com uma demanda alta de insumos externos e passa então a ter uma exigência de aumentar cada vez mais a produtividade. Com isso, a gente observa um verdadeiro conflito. Por exemplo, os produtores de ovos do tipo caipira, eles querem manter a sua criação semelhante ao sistema caipira tradicional, mas ao mesmo tempo eles passam a depender de rações e de confinar mais, concentrar mais os animais com a densidade maior nos aviários, e com isso ele perde essas características. Então é um eterno conflito. Ele quer que o consumidor seja fiel, e esse consumidor fiel ele vai se fidelizar pela aparência também dos produtos, porque muitas vezes os consumidores não têm essa noção, por exemplo, que ele está consumindo um produto caipira, mas que aquele produto, por exemplo, não está isento
de alguns medicamentos, de algumas coisas que não são saudáveis. Já então a gente observa que acaba impactando na qualidade, em vários aspectos negativamente. Por exemplo, a reprodução já não é mais feita na propriedade e o bem-estar fica comprometido. Muitas vezes a gente observa o pessoal fazendo debicagem. E na criação orgânica agroecológica, como existe uma normativa que proíbe e que restringe determinadas práticas que vão contra, né, a etologia animal, que vão prejudicar o bem-estar, e uma série de proibições, por exemplo, do uso de transgênicos, de produtos produzidos de forma não orgânica. Nesse aspecto a gente observa que a qualidade ela é mais garantida, mas isso também não isenta a produção orgânica dos problemas que ela enfrenta, porque assim como ela vai ter que garantir isso, ela vai ter o quê? Que praticamente conviver com um conflito, onde conseguir ração orgânica, onde conseguir alimentos orgânicos, sendo que toda a base científica acaba vindo da avicultura industrial, ou seja, das rações secas. Então, muitas vezes a gente vê uma espécie de substituição de insumos no lugar de haver redesenhos, ou seja, buscar um sistema de produção que fuja desse modelo da avicultura industrial e que se aproxime mais de um manejo ecológico, do conhecimento tradicional, para que haja realmente uma construção de um novo conhecimento, de inovações apropriadas àquele manejo orgânico. Bom, então tudo isso a gente vê que os sistemas que estão aí instituídos, né, comerciais, eles têm problemas. Tanto que a produção orgânica de animais, de aves, nas pequenas propriedades, ela é constantemente dificultada, porque para uma grande produção importar milho, às vezes até de outro país, ou soja de regiões distantes, que seja orgânica, isso pode ser possível, mas jamais será possível para um agricultor familiar, a não ser que ele esteja organizado coletivamente, que é uma coisa assim bastante complicada. E se a gente for analisar que isso tem um custo ambiental, né? Ou seja, o transporte a longas distâncias, acaba também sendo um orgânico que tem bastante deficiência do ponto de vista do enfoque agroecológico. Ou seja, o enfoque agroecológico ele busca o que? As soluções locais, socialmente construídas. E então esse modelo que a gente teórico que a gente quer construir, que é da avicultura agroecológica, ele nasce de uma crítica a essa situação que ocorre, né? A partir da necessidade dos sistemas de produção comerciais quererem se transformar em nichos de mercado, sendo que, na verdade, o que a gente quer é produção para todos, onde haja inclusão da agricultura familiar, não exclusão. Senão a gente está fazendo o quê? Uma avicultura dita ecológica, mas que ela está moldada no mesmo sistema capitalista, inclusive de integração. Tem produtores que produzem frango tipo caipira, ou talvez até orgânico, buscando a integração. Então, é uma coisa que é um pouco contraditória, na verdade, bastante contraditória a essa noção que a gente quer construir. Então, a avicultura agroecológica, a partir de toda essa abordagem que a gente fez aí desses modelos e dessa tipologia, ela seria, então, construída a partir dos conhecimentos que a gente tem sobre a avicultura camponesa tradicional, que isso aí tem não só atualmente, mas na história, né? E nesse sentido eu gostaria de chamar a atenção para o livro que a gente tem, que é um livro que acho que eu dito que tem essas bases, né? Criação de galinhas em sistemas agroecológicos, onde o pessoal que tiver interesse
pode se aprofundar mais nessas bases agroecológicas aí para a criação de aves. Atualmente ele está praticamente já a edição esgotada, mas ele está, quem tiver interesse, ele está acessível para a versão PDF em download. Isso aí é só procurar aí na internet que vocês vão encontrar no site do próprio Incapé. Bom, esses conhecimentos, eles têm que se basear também na ecologia das aves. Qual o papel que essas aves desenvolvem nos agroecossistemas? E toda a produção técnico-científica que já existe, que vem orientada pelas escolas de agricultura ecológica. Então, assim, essa soma, né, do conhecimento local com o conhecimento científico que já vem sendo produzido, é que vai permitir a gente a construir o conhecimento agroecológico. Mas lembrando que esse conhecimento, tudo isso, ele tem que ser crítico a esses problemas que a gente apontou aqui dos sistemas que já estão instituídos pelas normativas governamentais. Nós temos que pensar o seguinte, os modelos de produção que usam transgênico, agrotóxico, que têm impacto sobre o bem-estar animal, eles não servem de referência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que repensar o consumo. Nós não podemos pensar em avicultura agroecológica que vai manter um padrão de consumo de carne de frango, e principalmente, né, mas também talvez de ovos, nos mesmos moldes, porque o mundo teria que ser três vezes o planeta para a gente dar conta de que toda a humanidade consumisse carne nesse ritmo que os países desenvolvidos usam. Então, assim, o consumo consciente ele é tão importante quanto a produção limpa, né? Então, o consumidor ele precisa saber, quase que venerar, eu digo isso, o sagrado que estar consumindo uma carne, né, animal, seja ela qualquer espécie, mas nós estamos falando aqui de aves, para que isso não seja ocupe toda a dieta da pessoa, né? Você acordar de manhã comendo carne, no café, almoço, janta. Então, é bastante interessante que esse conceito, esse modelo teórico da avicultura agroecológica incorpore também as questões ambientais, do desperdício, da importação de insumos, ao mesmo tempo que no local as famílias não são incentivadas a produzir seus alimentos. Então, tudo isso tem que ser repensado para que a gente realmente atinja o conceito de sustentabilidade em todas as suas dimensões. Para isso, a gente sempre usa um conceito da permacultura, que é a análise funcional da galinha. Então, assim, a sugestão, né, que a gente dá para começar a desenhar sistemas agroecológicos, ou seja, para pensar a avicultura agroecológica, é ter como meta analisar qual a função da galinha no ecossistema, mas pensando também não só na espécie, na galinha, mas nas relações que isso representa. Então, ou seja, a galinha ela é produtora de serviços, né, e produtos, ela tem umas características intrínsecas que vão ser totalmente diferentes se eu pegar uma ave híbrida e pegar uma caipira. Então, assim, uma série de comportamentos também que vão demandar uma criação, um tipo de instalação, um tipo de sistema de manejo que seja adequado. E isso está intimamente ligado também com aspectos ligados às necessidades humanas, a necessidade de reprodução dos estilos camponeses, a identidade camponesa, ou seja, quando um agricultor é levado a fazer uma criação que já não diz nada aquilo que ele tinha como conhecimento, por exemplo, ele acaba se sentindo um estranho. Muitas famílias que criaram aves híbridas e tiveram que fazer debicagem, quando a gente vai conversar, elas dizem, nossa, eu tomei nojo disso. Que horror! Você imagina um agricultor chegar a falar que chegou a tomar nojo da galinha? É porque aquilo ficou tão fora do seu modo de criar
que ele já passa a achar aquilo uma coisa estranha e não uma coisa íntima. E assim, então, é interessante, né, que a gente observe todos esses aspectos para a gente fazer o desenho, o manejo dos sistemas de produção. E lembrando que nem sempre é só o objetivo de produzir carne e ovos. Muitos agricultores, quando vão fazer a criação de aves, ele está pensando na função ecológica, por exemplo, das aves no meio do cafezal, no meio ajudando a limpar a horta, ou seja, que a gente chama o estilo de avicultores ecologistas. Eles pensam na galinha mais fazendo um serviço para ele que especificamente só como produtora de produtos, né? Outros estão pensando na função de adubação. E esse pensamento, ou seja, essa visão de pensar na galinha como uma multifuncionalidade, ela é compreendida dentro de um conceito, né, que é o trator de galinhas. Ou seja, uma galinha ela pode estar fazendo várias funções numa propriedade. Ela é capaz de, através do comportamento, de arar o solo, de controlar as ervas espontâneas que não são desejáveis ali naquele cultivo, de controlar insetos, ao mesmo tempo que isso é benéfico para ela. Então é uma relação de reciprocidade. A galinha, ao fazer esse comportamento, ela faz um papel de trator, né, como se fosse um trator ali que estivesse controlando insetos, arando o solo, adubando, mas ao mesmo tempo ela se beneficia com isso. Bom, então feita essa abordagem aí sobre o que seria essa avicultura agroecológica, cabe, né, a gente perguntar que tipo de avicultura que a gente quer, né? Que produto eu como consumidor quero consumir, quem eu estou disposto a fortalecer e apoiar ao fazer o meu consumo, porque o consumo também é um ato político. Quando eu escolho por um sistema camponês, por um sistema de base ecológica, eu estou tendo uma decisão não só de comer, mas de uma decisão política. Então, nós temos que pensar desenhos, tecnologias que fujam desse manejo da avicultura industrial, ou seja, na escolha das aves. O manejo orgânico preconiza que as aves devem ser de origem orgânica. Hoje nós temos um problema. Onde nós vamos conseguir pintinhos para isso? Não há. Pode ser que algum ou outro lugar tenha alguma iniciativa, mas isso não é acessível a todos. Então, isso nos faz pensar qual é o nosso objetivo. É ter máxima produtividade, escolhendo linhagens que tanto aqui no Brasil como lá no Japão pode ser a mesma, cuja dona é a mesma empresa, uma multinacional, ou a gente tem que se voltar novamente para as nossas raças crioulas e buscar novos modos de trabalhar com ela, de modo que a produtividade não seja máxima, mas que você possa ter autonomia, ou seja, é uma nova leitura do que é realmente interessante. A gente deixar de olhar para esses recursos locais como recursos que nos limitam e olhá-los como recursos que nos empoderam, né? Então, quando a gente coloca na segunda parte da palestra, aí, quais são os caminhos, né, para produzir e para o consumo de alimentos saudáveis? É trilhar cada aspecto da produção, da comercialização, do processamento, de uma forma diferenciada e que nos aproxime de sistemas mais sustentáveis. Bom, primeira coisa no sistema de criação é a gente garantir o bem-estar animal, né? E eu sempre falo o seguinte: se nós não entrevistarmos a galinha, a gente não vai saber
o que ela precisa. Então é preciso que os agricultores se coloquem no lugar da galinha para saber realmente se aquilo que ele está preparando para esse animal é adequado ou se novamente a gente está tratando esse animal como uma fábrica, como um objeto, né? E dessa maneira a gente tem que observar o entorno, ou seja, o entorno tem que ser adequado, a arborização, a alimentação tem que ser orgânica, livre dos transgênicos, né? Hoje a gente, praticamente todo o milho e toda a soja que é produzido no Brasil são derivados de sementes transgênicas. Então, até a produção do tipo caipira comercial, que não teria essa normativa, essa exigência, ela está sendo feita com alimentos transgênicos, que são já estudados e tem uma série de problemas para a saúde, tanto dos animais quanto dos que consomem, né? E lembrando que também, junto com a semente transgênica, tá os herbicidas, né? Então, é um pacote que vem dobrado, ou seja, de problemas. Nós temos que pensar que isso não se faz do dia para a noite. Então, tem um processo de transição, né? Onde a gente vai buscar, então, melhorar a eficiência das nossas práticas, buscar substitutos para aqueles insumos convencionais, através de insumos alternativos, e pensar também não só em substituição, mas em redesenhar os sistemas que sejam integrados, que possam estar fazendo consórcios, utilizando sistemas agroflorestais, onde a gente pode estar se beneficiando através de vários produtos e fazendo com que esses elementos que compõem esse sistema se beneficiem mutuamente. Mas também o quê? Reinventar os mercados. Não dá para a gente pensar em avicultura agroecológica, em produção agroecológica e pensar no mesmo formato onde o agricultor vende para uma cadeia de supermercados e fica subordinado ali a ser imposição de um preço. Ou seja, a gente tem que buscar os mercados e os tipos de economia que também não envolve preço. Por exemplo, circulação de mercadorias dentro de uma comunidade, dentro de um assentamento, onde um grupo pode estar produzindo os pintinhos, o outro grupo pode estar produzindo ovos, e aquilo pode estar circulando aí dentro dos espaços comunitários, das escolas, das creches. Então, assim, nós temos que pensar numa nova ética dos mercados para a gente realmente chegar a essa transição de uma maneira onde a gente tenha sustentabilidade plena, né? Então, quais são as tecnologias, por exemplo, no campo técnico, né, que seriam interessantes? Nós trabalhamos no Incapé já há muitos anos com galinheiros móveis, né? Vocês podem ver na foto uma imagem do galinheiro móvel, que é um tipo de construção que permite a gente fazer a integração de várias áreas dentro da propriedade, de forma que as aves possam ser criadas num ambiente controlado, mas em contato direto com o pasto. Então, esse galinheiro móvel, ele tem sido usado pelos agricultores de diferentes maneiras, no meio do café, em cultivo de flores orgânicas, no meio de hortas, e é um tipo de instalação que tem muitas vantagens. Inclusive, a gente tem, vocês podem encontrar no YouTube, um videozinho sobre o tipo de galinheiro que nós temos, um galinheiro ecológico, né, que já está com mais de 360 mil acessos por parte de quem visita, né? Então, é uma tecnologia que é barata, ela pode ser construída localmente com os recursos, reciclando, reutilizando, e que a gente pode aperfeiçoando, sempre pensando que um galinheiro móvel não é uma jaula, não é uma gaiola, ou seja, ele tem que ter todos os padrões, por exemplo, de altura, de ventilação, de baixa temperatura, para a gente ter um conforto e os animais se sentirem bem nele. Então, a partir desse galinheiro, a gente pode, inclusive, passar a criar os pintinhos desde o primeiro dia no pasto, que é uma vantagem porque a gente elimina o fator
de enfermidades de uma maneira assim, muito interessante. Nós temos criado os pintinhos desde o primeiro dia no pasto, ou seja, se você saiu da galinha, a gente coloca com a galinha no galinheiro móvel, ou se saiu de uma chocadeira ou comprou esses pintinhos, a gente também tem essa experiência. Então a mortalidade é muito reduzida, às vezes a gente não tem nenhuma perda criando nesses sistemas, né? Igualmente, a gente tem que buscar instalações também confortáveis. Tem uma imagem aí de um tipo de galinheiro que a gente utiliza também, que é um galinheiro fixo, onde o manejo a pasto é feito de forma rotacionada e a gente pode, com isso, também instalar um galinheiro desse em áreas onde pode estar fazendo também rotação com cultivos, né? A gente chama atenção principalmente pelos aspectos de higiene, que um tipo de galinheiro onde o puleiro está projetado para fora e os ninhos também permitem que a pessoa recolha os ovos sem precisar entrar dentro da instalação. Ou seja, nosso objetivo é sempre buscar recriar uma base de recursos que seja abundante, biodiversa e menos dependente dos mercados. Ou seja, transformar essa dependência de tecnologias externas, de alto uso de insumos externos, em tecnologias que sejam o quê? Com base ecológica e em conhecimentos locais. Ou seja, construir através do que nós chamamos de diálogo de saberes. Então é muito importante a gente ter um novo olhar, principalmente para a galinha caipira. A galinha caipira que historicamente, desde da década de 70, por exemplo, passou a ser um problema, passou a ser ameaça para a avicultura industrial e fazer com que ela seja realmente resgatada a sua importância, ou seja, é um patrimônio que os agricultores familiares mantêm e eles não abrem mão desse patrimônio, ou seja, eles conservam, mas que cada vez é mais ameaçado com a entrada de aves exóticas. Então, outro fator de suma importância é a gente repensar os nossos padrões de dieta, que são baseados praticamente em dois alimentos, que é milho e soja. Ou seja, nós temos que buscar não só uma dieta saudável, que seja abundante e variada, mas buscar também as formas de alimentação que não necessariamente são essas já padronizadas em alimentos secos, em alimentos só com base em cereais, ou seja, tem uma potencialidade enorme, por exemplo, em fermentados, né? Os agricultores sempre usaram, por exemplo, a mandioca fermentada, que é chamada puba, que eles colocam às vezes dentro de uma caixa d'água ou colocam num córrego mesmo. Isso é um alimento que a gente pode estar usando, fermentando outros alimentos, inclusive de um menor valor, né? Enriquecimento de vários coprodutos aí, por exemplo, de cada região tem um produto que pode ser utilizado dessa forma, de você fermentar, porque você enriquece o valor proteico desses alimentos, que às vezes tem baixo valor proteico, em alguns casos a gente consegue triplicar, aumentar bastante. Então, isso não é vamos dizer, uma novidade, mas é aquilo que eu falo, é recriar essa base. A mesma coisa a produção de insetos, uso de que a gente chama de alimentos vivos como fonte de proteína. Então, há poucos dias nós recebemos uma visita de várias aldeias que a gente trabalha e nós mostramos lá um cultivo de larvas de uma mosca, né, a mosca soldado. E os agricultores ficaram tão felizes com aquilo, porque eles falaram assim, poxa, a gente não sabia mais se podia dar larva para a criação. E eu estou vendo vocês usando aqui, parece uma coisa tão interessante. E aí a gente falou, poxa, é tecnologia indígena, ou seja,
é realmente a gente voltar a resgatar essas práticas, a valorizar essas práticas, que muitas vezes as pessoas falam, é nojento, o animal comer uma larva. Mas ninguém pensa que comer um milho com transgênico, um milho produzido com agrotóxicos de altíssima periculosidade, ou animais que estão ingerindo aí antibióticos como terramicina no dia a dia de sua produção, isso sim é que a gente tem que discutir com as famílias, porque muitas vezes as próprias famílias não acreditam que elas têm conhecimento, né? Então, esse despertar, esse novo olhar para os sistemas tradicionais que a gente quer deixar como mensagem aqui. E para fazer isso, a gente tem que pensar o seguinte, como vamos fazer isso? Dentro da unidade experimental de pesquisa, dentro das universidades, nós, professores e pesquisadores e técnicos fazendo isso, será que a gente consegue, se quem detém todo esse conhecimento, que ainda às vezes no momento está adormecido, mas dessa base, né, da agricultura familiar que a gente vai conseguir fazer isso. Então é importantíssimo que quando a gente fala na avicultura agroecológica, a gente pensa em métodos. Não é simplesmente desenvolver técnica pela técnica, é desenvolver métodos para diagnóstico, métodos para a gente trabalhar o redesenho, onde envolva metodologias participativas, né? O que a gente chama então da pesquisa-ação. Ao mesmo tempo que a gente constrói conhecimento, a gente transforma a realidade. Da mesma forma, será que dá para a gente enfrentar as doenças, as enfermidades, sem ter que lançar a mão desses produtos, né, de antibióticos, de outros produtos que são nocivos tanto para o animal quanto para a nossa saúde quando a gente consome? É perfeitamente possível. A gente tem uma base na nossa flora medicinal incrível. Por exemplo, nós trabalhamos na nossa unidade experimental de produção animal agroecológica com fitoterapia, homeopatia e muitas vezes um carvão, que é uma substância que todo mundo tem lá no seu fogão, quem mora na roça tem seu carvão, e aquele carvão às vezes é jogado fora, sendo que esse carvão tem uma finalidade muito interessante, principalmente quando os pintinhos são pequenininhos, para dar uma saneada mesmo no sistema digestório desses animais. Então, assim, são conhecimentos que a gente vai criando a partir desse diálogo, né? E para a gente finalizar, então fica essa sugestão. Como formar multiplicadores? Como fazer esse diálogo de saberes? Nós temos experimentado, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas com trabalhos que a gente tem feito aí ao longo do tempo, com agricultores da região Nordeste, do semiárido, de vários lugares, né, do Sul e tudo, para a gente buscar as soluções, elas têm que partir do local. Conversando, por exemplo, com agricultores no estado de Sergipe, quando a gente começa a buscar qual é a base de recursos que existe aqui na Caatinga para poder pensar uma alimentação diferente, ou para pensar a questão da saúde. Com pouco tempo fizemos uma lista lá, eles fizeram uma lista com mais de 20 espécies que poderiam potencialmente ser usadas, ou que já foram usadas e talvez muitas famílias não conhecessem. Então, esse conhecimento, essa memória que a gente chama de memória biocultural, que pode ser mobilizada através de práticas e metodologias participativas. Então, a gente trabalha, por exemplo, o mapa das enfermidades das galinhas. Os agricultores mesmo desenham a galinha e começam a mapear dentro do corpo dela aqueles sintomas que aparecem em determinadas, às vezes tem um nome, às vezes é um nome totalmente diferente para a gente, por exemplo, trabalhando com os indígenas, eles dão um nome a doenças que não são nomes que a gente conhece. Mas com isso, através de fazer esse mapa das enfermidades, a gente acaba chegando nos recursos
que estavam esquecidos dentro da comunidade e que começam a ser resgatados pelos próprios agricultores. Então, é interessante também a gente fomentar oficinas de aprendizagem coletiva, momentos de troca de saberes e de recursos, por exemplo, a circulação, a troca dentro da comunidade de ovos, de galos para reprodução, que é super recomendável, né? Fazer a troca a cada 6 meses. De galos, você ter um grupo de famílias aí que tem o mesmo procedimento e que possam fazer isso de uma forma que não traga também problemas de enfermidades. Então, tem uma série de metodologias, de processos mesmo de construção do conhecimento agroecológico, onde a gente vai valorizar esses conhecimentos locais e com isso a gente resgata, a gente contribui para resgatar a identidade, ou seja, foi muito bonito numa final de uma apresentação, uma agricultora indígena falar assim: nós vamos fazer a nossa avicultura indígena. Hoje eu tenho consciência de que nós temos uma avicultura indígena. Então isso é a partir então, desses momentos, né, de reflexão, onde a gente vai desenhar o mapa de recursos das comunidades, as estratégias de comercialização, para a gente chegar ao nosso ideal, né? E eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero ter contribuído para a reflexão e que os consumidores também se comprometam, né, de buscar como é produzido o seu alimento e como ele pode mudar e com isso ajudar a mudar também a realidade da produção de aves e ovos que a gente consome aí. Muito obrigado, paz e bem, gratidão.